Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Mayra, trabalho no Instituto Ling, Centro Cultural aqui de Porto Alegre, com a programação de cursos livres e de curta duração aqui do Centro Cultural. Essa noite, como vocês já estão percebendo, a gente está com o Charles Watson, né, que ministra a palestra aberta e introdutória ao conteúdo da Masterclass 2, Mistério e Espanto. Especializado em processo criativo, problem finding e desempenho otimizado, o pesquisador e educador escocês Charles Watson tem mais de 25 anos de experiência com uma pesquisa interdisciplinar que investiga fatores que influenciam processos de inovação e criação. Antes de passar a palavra para o Charles, que está todo mundo já esperando por isso, só queria contar para vocês um pouquinho da dinâmica da nossa noite, do nosso encontro. Então, vai funcionar da seguinte forma: o Charles ministra a palestra, que tem mais ou menos 1 hora de duração, e a gente vai ter espaço para perguntas que venham do público. Por favor, mandem as suas perguntas pelo chat do YouTube, canal que está sendo transmitida essa atividade, e toda a interação é muito bem-vinda. Charles Watson, seja muito bem-vindo, a palavra é tua. Obrigado pelo convite, eu espero que está todo mundo me ouvindo bem. É a segunda vez que eu faço uma série de palestras para o Lean, e nesse formato novo, né? Porque normalmente como todo mundo, nós tivemos que aprender como fazer isso quase em cima da hora, né? Por conta da condição onde nós descobrimos, né? Por causa do Covid. E nós estamos ainda ajustando coisas aqui e particularmente tentando, provavelmente na próxima semana, não ter mais esse fio. O microfone já está desligado, já está móvel, e que quer dizer que eu tenho acesso ao meu quadro negro quando for necessário, e também que eu posso andar um pouco, porque quem já fez palestras comigo sabe que são normalmente bastante ativos, e a ideia de só de ficar sentado o tempo todo não acontece. Rapidamente dizendo, nós estamos querendo, para usar uma frase de um grande músico, transformar veneno em remédio. Nós estamos tentando achar maneiras de achar coisas que podem ser muito frutíferos, vamos dizer, para a gente nessa nova situação. E ao invés de fazer masterclasses que eu faço normalmente 4 dias seguidos, 3 ou 4 horas por dia, nós estamos mudando agora para poder fazer cada palestra do masterclass, para poder fazer um por semana. As vantagens disso nós descobrimos que são consideráveis. Isso quer dizer que, na medida que eu vou colocando algumas questões para vocês, e eu acho que vocês vão lembrar que, em geral, essas questões são, de vez em quando, bastante provocativos, e uma semana de distância entre um encontro e o outro vai permitir que vocês podem elaborar perguntas e me mandar por e-mail. Isso é uma ideia que está dando certo no outro grupo de palestras que eu estou. Não só está dando certo, mas está sendo uma maneira muito importante para eu poder organizar e melhor compreender quem são os leitores, ou quem serão os leitores de um livro que eu espero publicar no início do ano que vem. Também deixa um pouco de tempo para a informação infiltrar e para poder tirar conclusões e melhor formular perguntas. Então, eu já falo desde o início, estaria muito grato em receber
perguntas para vocês antes, mesmo depois desse encontro hoje, mas particularmente entre os masterclasses, as palestras que pertencem aos masterclasses. E, bem, é basicamente isso. Eu queria começar fazendo uma... Eu queria começar só fazendo contando uma história para vocês, porque que ajuda a apontar qual é a minha filosofia sobre esse assunto que é vasto, né? E essa história é uma história de uma coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu tive uma enteada, ela não é mais minha enteada, então eu suponho que diria que é uma ex-enteada, certo? E ela tinha 15 anos de idade na época e ela assistia de vez em quando algumas palestras minhas e eu ficava muito grato, eu achava interessante alguém de 15 anos estar interessado nisso. E ela então, uma vez, voltou para mim da escola dela, me contando uma história. Ela falou que ela tinha uma coisa que ela achava que eu gostaria muito de ouvir. E ela contou o seguinte, que aquele dia ela estava saindo cedo da escola, ela tinha que ir mais cedo no dentista, e na saída da escola ela encontrou uma senhora, e essa senhora estava parecendo um pouco perdida, ela tinha uma certa idade também. E na medida que Fernanda passou na frente dela, ela falou, vem cá minha filha, eu queria te fazer uma pergunta, você sabe por um acaso aonde eu acho o Joãozinho? Agora, só para te dar uma ideia, essa escola tinha mais ou menos 500 crianças, então fatalmente 100 eram chamados de João, né? Então, a Fernanda falou, mas você sabe em que série ele estuda? E ela falou, ai, que vergonha, imagina, eu nem sei. E ela pensou durante um pouco e falou, mas eu tenho uma ideia, você vai reconhecê-lo se eu mostro uma foto? E a Fernanda falou, mas é claro. Então a senhora nisso pegou a bolsa dela e ela foi até um banco e ela sentou no banco mais ou menos assim e ela abriu a bolsa dela e foi tirando coisas, porque de vez em quando mulheres têm bolsas muito cheias de coisas, né? Então ela foi tirando um por um coisa para achar a carteira onde tinha a foto do neto dela, né? Ela era a avó do Joãozinho. E ela explicou que os pais estavam viajando e ela nunca tinha ido na escola antes para pegar Joãozinho. Então, é por isso que ela não sabia onde achava, etc. Finalmente, ela acha a carteira, mas antes, ela foi tirando coisas e nisso ela tira um ferro de passar roupa. E o Fernando olhou para aquilo e falou, por que a senhora anda com ferro de passar roupa dentro da sua bolsa? E a velhinha, aliviadíssimo que alguém estivesse interessado nos problemas dela, falou o seguinte, ela falou, ai minha filha, se você soubesse como é ficar velho assim, a gente vai esquecendo tudo. E eu tenho um hábito terrível que quando eu saio de casa, eu sempre acho que eu deixei o ferro ligado. Então, a pergunta que eu faço para as pessoas normalmente, porque uma outra coisa engraçada sobre dar palestras assim é que eu não tenho contato com minha plateia, ou seja, eu não vejo no momento e muito menos escuto. Então, mas normalmente quando eu conto isso, eu gosto de contar essa história com uma plateia ao vivo,
e normalmente as pessoas riam muito, quase como se fosse uma piada, com o desfecho da piada sendo isso o problema dela, achando que sempre deixou o ferro ligado. E a solução sendo levar o ferro junto com ela. A pergunta é se vocês acham que se isso é criativo. Se vocês acham que isso tem um formato de que nós normalmente associaríamos com um momento criativo. E eu acho que a resposta é sim. Ela tem pelo menos vários fatores. É extremamente eficaz. Né? Ela resolveu muito bem o problema, muito bem. Ela eliminou o problema da vida dela. Pode ter causado outros problemas também, né? Mas ela acabou com esse problema, desde que não começa agora a pensar que ela deixou o gás ligado. E também ela resolveu esse problema de uma maneira inédita e surpreendente. Então, eu faço ideia que as pessoas que riam quando escutam essa história estão rindo porque é surpreendente, porque é uma surpresa. A combinação, normalmente, de uma surpresa com algo muito eficaz, como a solução, vamos dizer, é normalmente associado com algum movimento criativo. Então, agora eu vou abrir para vocês a palestra. Vocês vão ver, eu escrevi essas coisas para todo mundo poder ver, certo? E eu vou ler algumas questões, porque eu não sou muito experiente com isso online, mas foi intenso os últimos 2 meses, então eu aprendi bastante sobre, e várias pessoas me pediram, ao invés de só falar, para escrever, para que essas pessoas pudessem ter algum registro visual, uma ajuda de compreensão. Então, eu vou colocar a partir disso uma série de coisas que eu vou chamar do enredo. É um enredo das coisas que eu faço, das palestras que eu faço em geral e da filosofia sobre criatividade que eu tendo defender. Então, quando eu escrevo e dou palestras sobre criatividade, em geral, estou me referindo ao que chamarei de CS, ou criatividade significativa. Qualquer modo de produção criativo sem consequências que vão além da esfera exclusivamente pessoal e representam algum tipo de contribuição, por menor que seja, para algum campo de atividade humana simbólica. Eu estou dizendo isso porque pode parecer que, ao mesmo tempo que eu falei que essa senhora fez algo criativo, a solução dela não transcende, não vai além da esfera pessoal. Isso quer dizer que eficaz é, surpreendente também é, mas não tem desdobramentos para além dessa esfera pessoal. Eu, normalmente, estou referindo, quando falo sobre criatividade, um outro tipo de criatividade, diferente do que a dela que eu chamo de criatividade pessoal, ou CP. Criatividade significativa, pelo outro lado, é um nível de criatividade que deixa rastros, que tem uma influência e que tem desdobramentos para uma linguagem simbólica, para algum tipo de atividade humana. Curiosamente, as duas tipos de criatividade são estruturalmente muito parecidos. Se você analisa a estrutura, você vai ver que são basicamente a mesma coisa. A existência de algum tipo de problema, você pode chamar de um problema, definir um problema como a distância que tem entre o que eu tenho agora e o que eu tenho, o que eu estou procurando. Isso inclui quase tudo. Mas, enfim, tudo que eu falo, quase tudo que eu falo em todo esse workshop vai ser baseado em numa criatividade significativa.
Nesse sentido, crianças não podem ser consideradas criativas. Aí vem uma bomba, né? Por quê? Porque falta um elemento para a criança ser incluído nisso. As crianças são apaixonadas, entusiasmadas, espontâneos, curiosos, lúdicos, pensam de forma divergente e sem medo de cometer erros. Todos fatores que nós adultos reconhecemos como fundamentais para a criatividade, mas em si insuficientes. Ou seja, a criança não teve tempo para embutir uma enorme quantidade de informação que um adulto é capaz de fazer para se tornar criativo. É claro que, olhando para esses outros fatores, né, curiosidade, ludicidade, pensamento divergente, sem medo de comer, nós ficamos até invejosos da criança. Mas não esquece que falta uma das questões principais. Então, o tipo de criatividade que eu estou abordando é uma criatividade que cria uma ponte entre essas duas áreas, da habilidade, vamos dizer, natural da criança, mas do senso de organização e rigor do adulto. Eu vou começar a entrar nesse enredo que eu chamei. São uma série de colocações, basicamente só para tentar estabelecer o clima de onde a gente vai estar indo. Ao contrário do que se pensa, a criatividade não é tão natural ou fácil como muitos livros de autoajuda nos fazem acreditar. Natural para nossos cérebros é seguir o caminho de menor resistência, usando uma quantidade mínima de energia para o máximo de retorno esperado. A natureza é econômica. Afinal, por que gastar mais energia procurando uma nova solução quando uma antiga e familiar funciona tão bem quanto? Quando é dada a opção, nós tendemos a escolher as vias neurais mais percorridas. Isso eu vou explicar em outros masterclasses, porque isso a gente tem que entrar um pouco em neurociência e também entender alguns conceitos de psicologia, como, por exemplo, o efeito Einstellung, né? Mas isso vai ser abordado num outro masterclass. É difícil ser criativo num campo de atividade pelo qual você não tem um profundo apreço. É importante tomar boas decisões em relação ao tipo de trabalho que você fará na sua vida, então. A maioria das pessoas verdadeiramente criativos não está tentando ser criativo. Isso é uma outra questão importante. Sua criatividade advém naturalmente do seu envolvimento com as atividades que trazem grande significado para suas vidas e o tempo investido nessas atividades. Em outras palavras, curiosamente, quando você entrevista e faz perguntas sobre a criatividade para pessoas que realmente produzem, eles coçam a cabeça e pensam, bem, não sei, eu não penso muito sobre isso, né? Mas são sempre pessoas fortemente envolvidas, com forte foco. Quero dizer, eu preferia usar a palavra, não foco, mas a palavra presença. Foco, por vir como uma analogia da área ótica, tende a sugerir um foco num ponto só, ao custo dos arredores. Presença inclui o que estaria presente no foco, mas também não abre mão da visão periférica, que é muito importante em todos esses processos. Para ser genuinamente criativo, é preciso ter um envolvimento profundo com um assunto ao longo de um intervalo de tempo suficiente para desenvolver o que se pode chamar de conhecimento tácito. Conhecimento tácito
é uma espécie de... é um conhecimento intransferível. Isso quer dizer que é uma coisa que não adianta passar para alguém um manual de instruções de como fazer as coisas. Isso pode interessar também. Mas é o conhecimento tácito, é o conhecimento que você adquire ao longo de um contato com uma atividade durante bastante tempo. Pesquisadores estimam que esse período, que seja aproximadamente 10 anos ou 10.000 horas, a depender da intensidade do investimento. Isso é uma colocação de alguns pesquisadores, principalmente Anders K. Ericsson, mas nem todo mundo concorda com isso e nós vamos ter que discutir isso em algum momento. A minha própria experiência, porém, apesar de ser predominantemente anedotal e não sujeita ao rigor de experimento controlado, tende a refletir esse estimativo de 10 anos. De todas as pessoas cujo trabalho eu acompanhei em grupos de estudo e ao longo de anos, eu penso que 10 ou 12 cujo trabalho atingiu notável sucesso dentro do sistema. Sistema, eu quero dizer, por exemplo, se for um artista, então renome internacional como artista ou algo assim. Que não quer dizer que os outros não atingiram um crescimento notável também, porém nem necessariamente com entre aspas, essa palavra que eu não suporto, sucesso, né? Sucesso comercial ou sucesso de notoriedade dentro da sua área. Com exceção de duas, todos levaram entre 8 e 12 anos para atingir níveis de maturidade e autonomia nas suas influências. Este deep involvement, eu de vez em quando uso a frase, quer dizer envolvimento profundo, mas português de vez em quando tem muitas sílabas e eu tento eliminar um pouco. Então, este deep involvement é também a razão pela qual são capazes de suportar as dúvidas, o desconforto e os inevitáveis momentos de baixa autoestima que necessariamente acompanham todo tipo de pesquisa criativa. Eu digo isso porque criatividade necessariamente envolve ir para lugares desconhecidos, tá? Não se trata de uma repetição de conquistas já feitas. Necessariamente envolve risco e envolve ir para esses lugares, que é onde você conhece menos o que está acontecendo. Sentir aquém de um problema traz desconforto para absolutamente todos, sendo criativos ou não. Não é questão que um dia eu chego lá e minha criatividade fica à flor da pele. Não se trata disso. Por conta de um paradoxo até muito fácil de entender. Se o que te interessa é a aventura de novas possibilidades, então as possibilidades que eram novas ontem não são mais hoje, porque você já lidou com elas. A tendência, então, vai ser de querer progredir para outros espaços, onde você volta a sentir aquém do problema. Sentir aquém de um problema, tanto para criativos quanto para não criativos, traz desconforto. Isso é algo humano. Então, o problema não é em não sentir desconforto, é como você processa esse desconforto que é importante. E para muitos, a maioria, eu diria, de significantes criadores, esse desconforto é um sinal que você está no lugar certo. Algo importante vai acontecer aqui, mesmo acompanhado por arrepios e um pouquinho de medo. Tá? Saibam que medo, quando eu falo medo, eu estou dizendo também que medo é uma emoção importante, disponível para quase todas as pessoas, e é bastante, enfim, universal, ubíquo. Tá? O problema é que isso pode ser resolvido com um pouquinho de coragem, né? E coragem entende aqui não como
não como ausência de medo, viu, gente? Coragem é administração de medo. Muitas vezes, embora não sempre, as sementes desse deep involvement são plantadas na infância e na adolescência e existem vantagens nisso. No início da vida, nossos cérebros são mais adaptáveis, mais plásticos e mais susceptíveis àquilo que se denomina reorganização cortical uso dependente. Podem anotar isso se querem perguntar sobre isso. Reorganização cortical uso dependente. Mas isso também acontece mais tarde na vida, ou seja, a vantagem de começar a fazer uma atividade tende a ser visto importante quando você é mais jovem, mas não é necessariamente o caso. E eu tenho quase tantos exemplos de quem começa a descobrir coisas mais tarde e certas vantagens até em descobrir coisas mais tarde também. Mesmo após de 40 anos de trabalho com potenciais criativos, ainda não sei dizer se é possível ensinar alguém a ser criativo ou não. Mas eu sei que é possível ensinar a estarmos mais cientes dos obstáculos que existem entre nossos desejos e nossos melhores esforços. E aí isso é meio caminho andado. Isso quer dizer que fazer uma pessoa criativa, eu honestamente não sei. Mas sim, treinar uma pessoa para ficar mais lúcido sobre os obstáculos que ela, há poucos que ela mesmo cria para ela mesma, isso dá para fazer. Embora existem várias técnicas criativas, todas elas necessitam um investimento de energia considerável para serem eficazes. Na verdade, portanto, não existem aspirinas, comprimidos mágicos ou atalhos. Não há boca livre no universo, como dizem na física. Os seus retornos são sempre equivalentes ao que você investiu. Ou ainda, nas palavras de John Lennon, the love you take is equal to the love you make. Sou inimigo jurado da abordagem do tipo, como ser criativo em 5 passos simples, que se tornou tão corriqueiro. Embora a maioria de nós, de fato, possua um potencial criativo, somente uma minoria em geral, consegue fazer este potencial render frutos por meio das escolhas profissionais e da energia disponibilizada por essas escolhas. Mais uma vez, uma coisa que já levantamos no passado. O motivo no início de encontros falando sobre esse assunto, que eu destaco enfaticamente a importância de algum nível de paixão sobre a atividade que nós escolhemos fazer na vida tem um motivo para isso. Isso não é apenas uma coisa romantiquinho para dizer, eu sou apaixonado pela... Não. É que quando você desenvolve uma relação de urgência e de passional por um assunto, não tem outra fonte de energia tão poderosa quanto isso. E pode ficar tranquilo que toda criatividade necessita de enormes investimentos de energia. Estou falando sobre criatividade significativa, lembra isso, tá? Não estou falando sobre o vovozinho que foi para a escola. O talento, se é que existe, é bem menos importante do que muitas pessoas gostariam de admitir. E segundo pesquisas recentes, na verdade, poderia ser até contraproducente. Talento aqui, eu não estou usando a definição do dicionário Aurélio, eu estou usando a definição do Oxford, Cambridge e Webster. A diferença, interessantemente, sobre Aurélio é que o Aurélio define talento como uma habilidade adquirida, uma habilidade nato, inerente ou adquirido. Aí fica diferente. Se for adquirida, eu estou
tudo bem com isso, entendeu? Porque é só pensar um pouco sobre a história de grandes chamados talentos e gênios, né? De vez em quando até foram conhecidos como gênios jovens, meninos bem dotados ou meninas bem dotadas. Mozart, a irmã dele, vem à mente imediatamente. Mas é importante saber em quais condições isso aconteceu. O fato que Mozart, o pai dele, era um professor infantil de música, com até livros publicados sobre o assunto. E quando ver, então, um filho demonstrando esse tipo de interesse, evidentemente, ele vai investir nessa área e tem aulas diárias. E ainda mais, ganha mais dinheiro levando os dois filhos para tocarem na Casa dos Nobres do que ele ganha vendendo suas próprias composições ou dando aula. Essas coisas são importantes. Então, talento de tocar piano, talento inato de tocar piano, não existe. Certo? Você pode nascer com vamos dizer, uma disponibilidade para a música, isso sim. Mas as redes neurais necessárias para tocar piano não existem. Eles são formados ao longo, surpresa, surpresa, de estar tocando piano. Então, se você é disponível, você aceita aulas mais, você se envolve muito mais com o assunto, você tende a querer tocar mais, que é a questão de Mozart, que com 21 anos de idade já estava com as mãos deformadas, de tanto que ele esticava para tocar piano. Enfim, tem muitos exemplos que a gente pode discutir depois. Ser considerado talentoso traz vantagens sociais significativas, cuja perda pode ser vista como uma ameaça. Pessoas supostamente talentosas muitas vezes relutam em correr risco por medo de perder essas vantagens, caso fracasse. Ou seja, se eu ganho a reputação de ser uma pessoa muito talentosa, isso traz vantagens. Eu não vou querer perder essas vantagens. Então, talvez, quando eu estou em situações onde isso pode estar comprovado errado, eu reluto um pouco em me disponibilizar para isso. É basicamente isso. Tem um monte de pesquisas sobre isso que no final do Masterclass eu posso passar para vocês, porque nós temos uma bibliografia bastante grande. Outras qualidades como paixão, compromisso, envolvimento profundo, trabalho árduo, curiosidade intensa, persistência, tolerância em relação à ambiguidade, tolerância em relação ao desconforto, adiamento de gratificação e disciplina, para citar apenas algumas, são bem mais importantes do que o talento. Além delas, existem diversos outros fatores, tanto sociais quanto psicológicos, sem falar na sorte e uma dose saudável de ingenuidade. Isso pode parecer... enfim, eu não ia incluir isso aqui, mas a questão de ingenuidade é importante. A questão de inteligência é importante. A inteligência é importante para a criatividade. Até a inteligência até um certo ponto, a partir do qual parece ser contraprodutivo. É engraçado saber que não tem QI vai de 70 até 200. Não tem muitos ganhadores de prêmio Nobel com QI acima de 130 ou 135. Tá? Fator curioso. Alguns até brincam que quem é muito inteligente já tem condições de antecipar o quanto vai ter que trabalhar e desiste de vez. Uma palavra sobre empresas que talvez interesse passar rapidamente. Eu dou palestras para empresas também. Por mais surpreendente que pareça, poucas empresas estão genuinamente interessadas no pensamento criativo. Eles discursam sobre o assunto enquanto ainda prestam homenagem aos conceitos do Taylorismo. A questão é que existem contradições perceptíveis entre
certos aspectos da criatividade e a morfologia hierárquica top-down da maior parte das empresas. Como Upton Sinclair declarou, é muito difícil fazer um homem entender algo se seu salário depende dele não entender. A maioria das empresas está mais interessada em copiar modelos pré-existentes do que em investigar possibilidades genuinamente novas. Mais interessada em copiar os resultados de outros do que em investigar os processos que criaram esses resultados. Planejamento. Isso é o início de uma resposta que recente, uma entrevista que eu fiz para a Época, uma revista Época Negócios, né? É verdade que você é contra o planejamento? Não, claro que não. O planejamento é uma parte necessária da maioria das nossas atividades. É uma das coisas que nós faz humanos. A habilidade de planejar foi um dos atributos que nos deu uma enorme vantagem no ambiente ancestral. Está associada a uma parte do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal. Nenhum outro animal tem um córtex pré-frontal de tamanho comparável. E isso é responsável, em parte, pelo sucesso da espécie Homo sapiens, né? Mas o planejamento em si não é suficiente para um desempenho criativo, seja no campo artístico, na área científica ou no contexto empresarial. O que é planejamento? É quase sempre uma tentativa de se usar uma experiência passada como modelo para o futuro. Nós projetamos a nossa percepção, geralmente equivocada, de eventos passados, sobre possíveis cenários de futuro. E ainda que esta habilidade seja fundamental para a maioria das atividades humanas, o futuro nem sempre corresponde às nossas expectativas. Ele é indiferente às nossas boas intenções. Particularmente irônico falando isso, vivendo o que todos nós estamos vivendo hoje. Ao planejar, nós estamos necessariamente pensando sobre o passado. E ao pensar sobre o passado, nós ligamos os pontos discerníveis de uma maneira que reflete as nossas preocupações presentes. Se nosso entendimento do passado é meramente uma projeção retroativa das nossas preocupações presentes, então imagina o futuro, onde não há sequer ponto para ligar. Eles nem foram criados ainda. Isso é uma discussão que nós vamos ter em outro encontro sobre essa frase, possibilidades adjacentes ou adjacentes possibilidades, que é um termo, é um conceito lindíssimo de um pesquisador microbiólogo chamado Stuart Kauffman. Então, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. Helmut von Moltke, que era um general prusso, falando em estratégia militar. Ou Mike Tyson, de uma maneira bem do Mike Tyson falar. Todo mundo tem planos até que leva um soco na cara. E é este soco na cara, metafórico ou não, que vira e mexe, o futuro nos dá. Então, enquanto o planejamento é a tentativa de evitar surpresas, a criatividade é a tentativa de provocá-los, ou ao menos dialogar com elas. E ainda há, é claro, um aspecto psicológico do planejar, nada como trabalhar numa planilha no domingo à noite para se ficar com a impressão, frequentemente ilusório, de que você está mais em controle da sua vida do que de fato está. O planejamento em si pode até ter um efeito calmante, mas sua capacidade de nos preparar para um futuro incerto é inerentemente limitado. A partir disso, evidentemente, não vai ser agora, mas nós teríamos que discutir as alternativas. Ok, se planejamento não é suficiente, quais são os outros fatores? E nós vamos abordar isso
usando modelos do sistema imunológico e do sistema darwiniano de evolução, que são belíssimos metáforas para poder lidar com a importância de investimentos em informação alheio, para não dizer informação inútil. Todas as atividades criativas significativos envolvem prestar muita atenção em algo e relacionar essa atenção ao mundo externo, a outro tipo de atenção do mundo interno. Eu chamo isso de estar disponível, mas o importante é o exterior ou interior como tal, mas sim a capacidade de transitar entre um e o outro. Então, eu vou agora mudar para um outro assunto. Eu acho que tem provocação suficiente, de repente, para algumas perguntas no final. Friso que, por favor, não sentem medo de fazer perguntas. Eu sei que a gente fica muito exposto, mas você pode ter a certeza que tem alguém ao lado que queria fazer a mesma pergunta, mas não teve coragem. Então, presta muita atenção nisso, por favor. Agora eu vou entrar num outro assunto que faz parte do módulo do Masterclass que vamos fazer nesse Masterclass 2, que é chamado o engenheiro do erro, engenharia do erro, que quer dizer que, na experiência que eu tenho lidando com pessoas ao longo de muito tempo, né? Eu acho que se tivesse que fazer uma escolha do tipo de impedimento, o tipo de medo que as pessoas mais têm quando se aventurando em atividades criativas, é de fracassar, de fazer erros, que é compreensível, mas também é suicidal. Eu vou passar por algumas questões, algumas citações, só para dar um gostinho desse assunto. Então, deixa eu achá-lo aqui. Ok, eu acho que vocês estão todos vendo a tela, né? Comecei isso com uma linda citação de Yogi Berra, dizendo: "We made the wrong mistakes." Nós fizemos os erros errados. Eu suponho que alguns de vocês conhecem Leonard Cohen, um dos, eu acho, grandes poetas e compositores dos últimos 50 anos na língua inglesa, né? Nunca um desses cantores que fica número 1 nos parados, mas eu duvido que não tem músico que não foi influenciado pela capacidade dele escrever e articular musicalmente. E tem uma canção dele que é chamada Anthem, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa parte aqui. Talvez vocês reconhecem se eu coloco isso para tocar.
Então, a crack and everything, that's how the light gets in. Que só quer dizer que há uma rachadura em tudo. Mas é assim que entra a luz. Se não fosse por essa rachadura, eu acho uma lindíssima metáfora sobre o papel do erro no processo criativo. Eu não sei quantos de vocês prestaram atenção ou tendem a olhar para essas coisas, mas ontem era para ter um lançamento espacial, a primeira vez que 2 astronautas seriam levados para a estação espacial a partir de um foguete inteiramente desenvolvido por indústria privada, ao invés de NASA. A NASA, evidentemente, entrou na situação porque eles estão ajudando Elon Musk a desenvolver essa série incrível de foguetes que ele fez, que custam algo em torno de 8% de um voo espacial tradicional, porque o foguete volta para a Terra depois de lançar, deixar seu cargo sair do cápsula em cima. E ontem ia ser a primeira vez que ele faz isso com 2 seres humanos, com 2 astronautas para levar até a estação. Foi cancelado por conta de tempo, mas vai acontecer se tudo dar certo. Às 3h30 no sábado, tempo americano, para a gente vai ser 4h30 da tarde, quase 5 horas. Eu recomendo que vocês olhem para isso, porque essa figura eu tenho levantado em outras palestras como sendo um exemplo de basicamente tudo que a gente trata nessa questão. Uma pessoa com uma paixão, com um sonho que vai para lugares que todo mundo diria impossíveis e acaba virando. E é engraçado porque ele parece um grande menino, ele mesmo tão espantado com o que aconteceu na vida dele, mas é um exemplo de tremendo foco de energia num sonho. E em 2017, na tentativa de fazer isso funcionar, esse foguete, que é muito, muito difícil, nós podemos até discutir isso mais tarde em um dos módulos, mas é muito difícil fazer um foguete voltar, igual o foguete de Tintin. Vocês lembram? Tintin foi para a Lua? Aqueles foguetes tradicionais de ficção científica, década 50, que vão para o espaço assim e voltam assim e pousam exatamente no lugar. Isso nunca aconteceu. Ele conseguiu matar a charada e é fascinante. Mas em 2017 ele lançou esse vídeo para tentar mostrar, oferecer para o público no YouTube. Vocês podem achar esse vídeo no YouTube, para mostrar o acúmulo de todos os fracassos muito, muito caros que ele teve que passar para poder conseguir o primeiro sucesso no trabalho dele. É uma média mais ou menos de 20-1, presta atenção. Não é à toa, porque Elon Musk tem um grande senso de humor. Não é à toa que ele usou esta música de fundo, que é a mesma música que era a música de tema para a série de televisão década 70 na Inglaterra de Monty Python's Flying Circus. E a compilação é essa aqui. Isso é Elon checking out, vendo o resultado do catástrofe, né?
São todas explosões. Né? Isso é uma tentativa de pousar numa plataforma flutuante no meio do Atlântico, que é uma maneira que ele inventou para poder reduzir a quantidade de combustível que era necessário para o foguete voltar para a base em Flórida. Primeiro sucesso à noite. E maravilhoso sucesso no meio do oceano. À primeira vista pode parecer um pouco surpreendente que o presidente, um dos maiores e um dos mais criativos e importantes companhias do nosso tempo, SpaceX e Tesla, estaria disponibilizando online uma lista numerosa dos seus erros mais embaraçosos. A proporção das imagens do fracasso em relação às do sucesso nesta lista é algo em torno de 20:1, provavelmente refletindo quantos erros cometemos para cada tentativa criativa bem-sucedido. Todo criador sabe que erros não são apenas permitidos, são essenciais. O erro, por definição, é um desvio das suas expectativas, mas as novas descobertas também são. Então, ao menos nesse sentido, erros e descobertas têm algo muito importante em comum. A Idade da Pedra não chegou ao fim porque acabaram as pedras. E a luz elétrica não foi inventada ao estender as possibilidades dela. Nem o velcro levando o zíper às últimas consequências. A história de boas ideias é caracterizada por uma não linearidade inerente, por trancos e barrancos, serendipity e bifurcações inesperadas. Muitas delas baseadas em erros. Nós vamos ter uma palestra também sobre serendipity, mencionando 36 dos mais importantes invenções dos últimos 200 anos, baseado em totalmente no acaso. O físico teórico e vencedor do Prêmio Nobel Richard Feynman, considerado um dos pensadores mais criativos do século XX, diz que as únicas coisas que um físico teórico precisa são um lápis, uma pilha de papel e, especialmente, uma lata de lixo, sugerindo que a grande maioria das nossas ideias são dispensáveis. Linus Pauling, químico e 2 vezes vencedor do Prêmio Nobel, quando questionado se sua proporção de ideias boas para ideias ruins era maior do que o resto de nós, respondeu que a proporção é igual, é isso mesmo para todos nós. Eu só tenho mais ideias. Mais uma vez, se você quer ter boas ideias, deve ter muitas ideias, a maioria delas será errado. E você tem que aprender quais delas jogar fora. Em outras palavras, se a proporção de ideias boas para ruins é por volta de 10%, o que eu considero uma estatística muito otimista, e você só tem 3 ideias por ano, você vai ter problemas do ponto de vista criativo. Agora, se você tem 50 ideias por ano, você teria 5 ideias boas, e se você tiver 5 ideias boas, ninguém lembra dos ruins. Então, neste momento, eu vou terminar contando só uma história
muito rápido, mas que ilustra isso também, de um professor de cerâmica, isso foi citado num livro de David Bale, que tinha uma técnica para mostrar uma coisa bem no início do ano eletivo dos novos grupos entrando na faculdade para estudar cerâmica. Ele dividiu o grupo em dois. Deixa eu só... Ele dividiu o grupo em dois. O grupo A, ele deu as seguintes instruções. Ele falava para o grupo A, olha, eu preciso que vocês, em um mês, vocês vão ter que produzir muitos quilos de cerâmica. Eles falam, o quê? Quilos? Eu falei, sim. Não, desculpa, era uma semana. Se vocês conseguem produzir 50 quilos de cerâmica, você vai ganhar nota 10. 45 quilos de cerâmica, nota 9. 40 quilos, nota 8. 35, nota 7, etc. Grupo B, ele deu uma tarefa diferente e muito mais simples. Falou, grupo B, eu só quero que vocês produzem cerâmica esteticamente melhor. Quero que vocês façam o mais incrível cerâmica possível. E vocês, se realmente faz isso, você vai estar nota 10 e, de acordo com isso, baixando a escala. A graça dele nisso deve estar ficando aparente, né? Que quem ganhava todos os prêmios, tanto de número de quilos quanto de qualidade, foi grupo A. Porque grupo A estava experimentando, caindo na cara, falhando, fracassando, levantando, insistindo de novo, aprendendo a partir dos seus erros e aplicando isso nos próximos tentativos, enquanto o grupo B adorava uma reunião. Então, isso é mais ou menos uma introdução do clima das coisas que nós vamos estar discutindo ao longo do tempo dos nossos encontros. Oi, Charles, tu me ouve? Perfeitamente. Ok, essa pergunta é do Edson Matsu. Quando o CP, criatividade pessoal, pode ser a resposta pessoal e a CS, criatividade significativa, pode ser a pergunta sem resposta. Olha, não sei se eu entendi. O motivo de separar isso, eu não sou a primeira pessoa a fazer isso, eu acho que tem vários pesquisadores, o Mihaly, Csikszentmihalyi, fala criatividade C maiúsculo ou C minúsculo. Na verdade, o fator de diferenciação é o nível de desdobramento que o ato tem na sociedade ou na cultura, entendeu? Eu estou tendo meus momentinhos criativos todo dia, que estou muito envolvido em escrever, eu escrevo todo dia, e de vez em quando tenho dificuldades, e de vez em quando eu flui melhor e coisas assim. E eu considero isso criativinho, mais ou menos, porque estou escrevendo um livro. E esse livro que é sobre criatividade, fica ruim se o livro não for criativo, né? Então, eu estou tendo que levar isso em consideração. Mas o fato que se esse livro vai ou não fazer algum nível de contribuição, por menos que seja, para esse ramo de conhecimento, esse campo de conhecimento, então eu estou considerando isso como criativo. Se eu tiver uma maneira diferente de fazer meu café de manhã, eu gosto de cozinhar também,
e isso me afeta, só me afeta, mas não tem desdobramentos para culinário em geral. Eu vou dizer que isso é criativinho pessoal, porque eu vou estar passando pela sensação de surpresa. Ai, que legal que eu tive essa, isso resolveu maravilhosamente. Mas ninguém mais está nem aí, porque, em primeiro, não está vendo, e mesmo se tivesse, não seria algo que afeta a sua linguagem, o seu campo, tudo bem? Eu espero que isso ajude. Ainda a pergunta do Edson, o quanto planejamento é linguagem de poder? Uau. Olha, mais uma vez, isso eu teria que estar numa conversa com ele para eu não sei para onde ele está indo com isso. Quando eu falo sobre planejamento, o que é planejar? Vamos imaginar que acontece a gente está no meio de uma pandemia, né? Nós tivemos muita oportunidade de planejar, porque isso era um fato consumado. Não era uma questão, para quem conhece o assunto, não era uma questão de se vai acontecer, era uma questão de quando. Todo mundo sabia, todo mundo não, mas os peritos nessa área sabiam. Por um acaso eu acompanho isso, porque eu entrevisto pessoas, e o ano retrasado, eu entrevistei, por um acaso, um geneticista muito conhecido chamado Alexander Tarakovsky, que é chefe do laboratório de epigenética na Universidade de Rockefeller, em Nova York. Eu levei um grupo dos meus alunos para ter uma conversa com ele, por outros motivos, porque por causa de uma outra questão que ele tinha levantado, que eu achava interessante. E essas pessoas sabiam espero que não seja no meu tempo, mas vai acontecer. Está 100 anos desde a última. Se a gente olha para a história, é raro passar 100 anos sem algum tipo de pandemia sem acontecer. Ele sabia. E que nós ficamos mais vulneráveis também, porque nós ficamos aglomerados em cidades, e isso facilita. Mas então, mas a questão do poder, repete a primeira parte da pergunta. O quanto o planejamento é linguagem de poder? Não, planejamento tinha, mas não foi posto não foi levado muito a sério nessa questão. O que nós fazemos agora é nós vamos passar por isso, talvez de novo, então vamos planejar. E a gente faz um robusto sistema. Vamos imaginar, depois de mais, sei lá, assim, talvez 10 milhões de pessoas morrerem disso, sei lá. Vamos planejar para isso não acontecer de novo. O problema é que o futuro não está preocupado com seus planos, entendeu? Está independente. O futuro raramente vai te dar o mesmo problema para resolver. Então, planos, quando você tenta planejar, você está avaliando coisas já conhecidas, não coisas desconhecidas. Então, uma coisa que eu não sei se estou respondendo a sua pergunta, cara, mas enfim, uma coisa que eu uso como comparação para pensar isso é, se você pode imaginar um processo como o processo evolutivo, né? Evolução darwiniana. Isso é perigoso porque eu não quero entrar com questões teleológicas, mas por que não as espécies, mas porque a evolução em si é um sistema muito, muito bem organizado para lidar com o futuro inerentemente desconhecido, porque ela produz informação o tempo todo. Informação, eu digo, variações a partir de sexo, né, mudando genes,
a partir de mutação, ela produz montes de possibilidades. Se pode pensar sobre essas possibilidades como uma espécie de resposta para um problema que ainda está por vir. Vocês estão entendendo? Eu estou com uma ótima resposta. Alguém tem um problema? É como quase o sistema imunológico, o sistema evolutivo está fazendo isso. Ela está produzindo informação. Vamos chamar de inútil. Por quê? Porque eu não sei para que serve. Mas o fato de eu não saber para que serve não quer dizer que não vai ter função. Isso é mais uma constatação das limitações da minha imaginação do que, de fato, um limite que uma desses fenômenos tem. E nosso sistema imunológico funciona assim também. O linfócito B, que é uma célula que produz, ela produz anticorpos, né? Ela tem uma capa proteica em volta que é reconhecido pelo vírus, que é penetrado pelo vírus para injetar sua informação genética. Quando nós temos uma memória proteica de um ataque anterior, de, sei lá, sarampo, alguma coisa assim, essa memória fica em forma de proteína na capa de um determinado tipo de linfócito. Quando entra uma nova infecção, esse linfócito é acionado para produzir montes de linfócitos filhotes, com a mesma proteína. E essas proteínas são soltas no sangue e são chamadas de anticorpos. Tudo bem? Mas o que é mais fácil? Isso já é fascinante, numa boa. Isso é uma coisa incrível. Imagina proteína mantendo uma memória de coisas que acontecem no passado. Basicamente é isso. Mas o que ela faz também, que é mais fascinante ainda, é que ela produz proteínas que não servem para absolutamente nada. Ainda, mas que podem vir servir num futuro inesperado. Vocês estão entendendo? É geração de respostas possíveis para problemas que ainda não apareceram, mas que podem aparecer. E nesse sentido, o sistema vai estar mais protegido. Agora, se eu vou numa empresa e eu falo sobre isso, eles vão dizer, mas isso é muito custoso, né? Não é? Você está dizendo investir em produzir informação que não serve para nada. Estou dizendo sim, não todo o seu receita, mas quem sabe 5%, alguma coisa assim. Porque isso aumenta a probabilidade de que você vai ter alguma resposta já pronta para uma coisa que você não sabe o que é ainda. Olha para a natureza, quão bem ela faz isso. Entra no ateliê de um artista, que você vai ver. Você entra no ateliê do artista, olha em torno, está um caos, tem prateleira cheia de coisas. Se você aponta para uma dessas coisas e fala, por que você pegou isso na rua? Ele fala, o artista fala essas coisas meio esquisitas. Aí ele vai dizer, não sei ainda, estou de olho. Estou esperando ele falar comigo, alguma coisa assim. E você vai achar que o cara é maluco e vai embora. Mas não é maluco. Artistas trabalham assim. Né? Agora, eu não vou entrar em empresa falar sobre artista, porque vai fechar o tempo, na hora. Mas eu posso falar com outros exemplos, e muitos que, pelo menos, que estão mais camuflados como sendo, vindo de um pensar enfim, aparentemente mais lógico e racional. Mas o problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Então, você se prepara muito bem, funila todo o seu investimento agora no próximo vírus que vai bater. Bem, aí tudo bem. Mas aí bate um meteorito e acaba com a Terra, que acabou com 75% da vida da Terra, 66,038 milhões de anos atrás. O impacto baptistino que matou todos os dinossauros na Terra. Mas eu estava esperando um vírus. Tough. Problema seu. Mudou. O futuro é assim. E nós
nós, na nossa arrogância, sempre achando que eu sei planejar tudo, não sabe planejar nada. Você só sabe planejar, projetar para o futuro o passado, aquilo com que você está familiar, porque é inerentemente impossível saber sobre o futuro. Ela bifurca em maneiras que não estão dentro do seu controle. Charles, mais uma pergunta. Como seria uma escola onde aprendemos a errar e aprender e ainda ter nota de estímulo? Repete. Me explica o que é a nota de estímulo. É uma nota não pelo teu resultado, mas por tu ter lutado para ter chegado lá. Mas eu acho que não é apenas ter lutado, viu? Eu acho que tem que haver maneiras de avaliar. O problema é que em sistemas educativos, e no Brasil, então, nem se fala. Porque nós temos um sistema educacional aqui, em geral, que ensina o que pensar, não como pensar. Ensinar como pensar é diferente. Ensinar como pensar é dar ferramentas para uma pessoa lidar com qualquer que seja o problema que está por vir. Ensinar o que pensar é cristalizar tudo que você conhece hoje, que não vai ter a menor importância, talvez, amanhã. Então, você não apenas não ajuda em prever um amanhã desconhecido, você cristaliza a pessoa dentro de problemas que já passaram. E nossos sistemas educacionais, em geral, estão tendo um problema com isso. Estão ainda ensinando pessoas, em grande parte, para ajudar a entrar na vida de trabalho, fazendo coisas que nem vão existir, talvez, se o aumento de que está acontecendo em termos de informação e tudo, e tecnologia continua, essas profissões não vão existir. E ainda é baseada em múltipla escolha. O que é múltipla escolha? Múltipla escolha não, eu não preciso nem dizer. É loto, né? E ainda a gente vai dizer, não, você tem que ter muito cuidado com as pessoas ficam muito sentidas em errar, então dá um prêmio para tudo, mesmo dá um prêmio para quem chega em último lugar. Né? Não se trata desse tipo de coisa, se trata de produzir, de tentar passar ferramentas, ensinar ferramentas que não estão limitadas, no mesmo sentido do sistema imunológico e evolução, é a mesma coisa, quer dizer, coisa equivalente. Ensina como pensar. Depois, a pessoa vai embora e seja qual for as circunstâncias que ela encontra, ela vai ter aprendido algum grau de resiliência suficiente para interpretar esse novo problema usando as ferramentas que ela tem, que são muito amplas. Isso que é a diferença. Agora, o custo disso é grande também, né? Porque aí, em vez de ter o que é fácil sobre múltipla escolha, que você tem um gabarito, coloca em cima para ver se acertou ou não, se colocou o X no lugar certo. Agora, isso elimina de vez alguém que é capaz de ter uma resposta errada, porém brilhantemente articulada ou brilhantemente argumentada. O que você faz? Essa pessoa vai para o lixo. Entendeu? E pode ser aquilo que você achou ontem era errado, estava incrível daqui 2 semanas, né? Pode falar. Charles, me ouve agora melhor? Sim, perfeito. Ótimo, ótimo. Desculpe o contratempo aqui. Bom, você descobriu o que era? Não descobri, provavelmente o fone, então trocamos de fone, não deu certo, agora estou sem fone. Mas vamos lá, a Fabiana nos ajudou brilhantemente. Tem uma pergunta aqui, tem 2 perguntas do Andrei Schmidt dos Santos, Charles. A primeira pergunta é a seguinte: por que a escolha de um escocês pelo Brasil? E eu já engato a segunda questão do Andrei,
porque ela tem relação com a primeira. Existe, Charles, diferença de criatividade entre culturas? O brasileiro, por exemplo, é mais ou menos criativo que um inglês? Isso, eu vou começar com o último. Não há indícios disso, não. O brasileiro não é mais nem menos criativo do que qualquer outro. Agora, as circunstâncias culturais influenciam, sim. Criatividade. Se você olha para certas cidades, por exemplo, você olha para o ápice de estudo de física nuclear em Chicago, a combinação de literatura, música e arte, expressionismo abstrato, jazz e literatura em Greenwich Village, em Nova York, na década de 50, você vai dizer, o que está acontecendo? Como que um lugar pode ter... É que está cheio de gênios? Não. É um lugar que privilegia e dá possibilidade de ideias divergentes, ideias diferentes. O que aconteceu em Edimburgo, no final do século XVIII para o século XIX, onde se inventou, numa cidade que não é grande, Edimburgo é o tamanho de, sei lá, Pinheiros, quase, né? Mas o que se desenvolve em termos do iluminismo, ou iluminismo naquela época, em termos de medicina, as descobertas de medicina foram absurdos. Como que pode acontecer num lugar só? O que aconteceu em Atenas, né? São todos lugares, em geral, e mais uma vez, não esqueça que estou falando sobre criatividade grande, né? Em geral, acontecem quando há aglomerações muito grandes de pessoas com ideias faiscando, indo de um lugar para o outro. Por que Van Gogh decidiu ir para Paris? Cara de Amsterdã, tem tanta coisa acontecendo em Amsterdã, está tudo lá em Paris, eu vou lá. Criadores, em geral, querem estar na companhia de pessoas tão criativas quanto eles, ou mais. Esse gosto maravilhoso de estar acompanhado por pessoas mais inteligentes, porque eu posso crescer, ao invés de querer matá-los, porque são mais inteligentes. Isso é algo importante pensar. Então, sim, há lugares que fornecem mais efervescência criativa em determinadas épocas. O Nova York, na década de 50, é absolutamente... Paris, no final do século. Né? Muitos lugares diferentes, né? Mas são sempre aglomerações. Até porque, se você mora... Entendeu? Se você mora, sei lá, numa cidadezinho, cujo nome eu não sei, em Acre, algum lugar assim, se você pode ser criativo, claro que pode, mas a possibilidade de você estar encontrando diário com pessoas discordando de você, fazendo o que você achava que é incrível ser, tá muito nada incrível, viu? Essa ideiazinha que eu tive que parecia ser a melhor coisa desde pão fatiado. Não é nada disso, porque eu acabei de ver com outra pessoa ao lado que ele já pensou, não só pensou isso, como fez. E você tem duas escolhas. Você pode fugir disso e esconder embaixo do cobertor e fingir que você é muito criativo, ou você pode dizer, cara, eu posso aprender muito aqui. E esse anseio de aprender muito com os pares e da ideia de e envolve ciúmes, inveja até de vez em quando, mas como que eu posso ter feito uma palestra tão ruim quando esse cara fez uma palestra tão bom? Você escuta, eu estudo muito comédia de improviso, né? Isso é uma área, eu ia mostrar filmes hoje sobre isso, mas enfim. E uma das coisas que é mais interessante, mas meio ubíquo, meio universal,
é como as pessoas, como o comediante cresce olhando para outros comediantes. Eles estudam o dia todo, né? Um dos mais brilhantes comediantes americanos, Louis C.K., falando sobre, é revelador, falando o quanto ele investe, particularmente antes da família dele precisar que ele cozinhasse de vez em quando também, né? Mas toda noite, 7 dias por semana em clube de comédia stand-up, quase fazendo anotações, aprendendo e testando sempre. Charles, E testando coisas. essa questão que tu trazes sobre os comediantes, né, e essa disciplina e esse exercitar, né, tem a ver também com uma pergunta que veio de diferentes pessoas aqui pelo YouTube, já que a gente ouviu de ti, né, essa métrica dos 10 anos, enfim, o pessoal querendo saber, tá, você chegou lá, você atingiu essa excelência depois de esse tempo todo, 10 mil horas de prática, né? Existe como extrapolar isso? O que vem depois? Essa foi uma pergunta que foi recorrente, assim, no chat. Você sabe que eu estou passando para vocês pesquisas, tá? Que são até muito conhecidas. Uma das primeiras coisas que eu falei é que pessoas criativas não estão preocupadas em ser criativos. Não, isso pode parecer paradoxal, mas não estão. Eles estão envolvidos com o que fazem ao ponto de não ter espaço para mais nada. Eu não sei o que é isso. Eu sou criativo, que bom, ótimo. São as pessoas, de vez em quando, que não são criativos, que estão procurando livros sobre como ser criativos, entendeu? Porque quando você investe muito energia numa atividade, muito paixão, muita energia, você naturalmente vai descobrindo minúcias desse ramo, vamos dizer, que a pessoa ao lado não descobre, porque não faz tanto. E nesse crescente familiaridade que você tem com sua área, você aos poucos vai percebendo essas coisas quase imperceptíveis para qualquer outra pessoa, apenas porque você está fazendo isso o tempo todo. Quando o outro percebe o que você fez com essas pequenas nuances, fica, ai meu Deus, que criativo. E eu não estou dizendo que não acontece, eu só estou dizendo que quando você está focado em, por exemplo, eu vou fazer algo muito terrível com você, assim. Eu vou distorcer a maneira que você falou isso, porque eu escuto isso também. O que eu tenho que fazer para chegar lá? O que é chegar lá? Não, sabe, quero chegar lá. Eu falei, querida, você vai chegar no CTI no final da sua vida, cheio de tubos saindo de cada orifício no seu corpo. Isso é onde todo mundo tem para chegar. O resto é processo e é vida. Criatividade, entre outras coisas, é prestar muita atenção em algo, mais atenção em algo do que você presta em você mesmo. E isso é um fator importante e muito comum em muita gente apaixonada pelo que fazem. Eles se envolvem de maneira que transcende em importância a atividade a eles mesmos. Entendeu? Uma citação que eu vou te dar é através de atos de autoesquecimento que nós reforçamos a ideia de quem somos. O que é isso? Que contradição é isso? Contraditória mas é certo. É através de atos de autoesquecimento que... E as empresas falam isso para mim, mas tudo bem, isso para artista, não sei o quê. Mas e a gente? Eu falei, qual é a relação que seus empregados têm com a empresa? E com as ideias com qual ele pode identificar que movem essa empresa? Como assim?
Ele consegue identificar isso ao ponto de esquecer sua importância? Claro que não. Bem, eu digo uma coisa. Sábado, às 3 horas da tarde, olha para o lançamento de Elon Musk. E, se tiver sorte, vocês vão ver a câmera nas pessoas que trabalham com ele. Presta atenção no nível de quanto eles estão envolvidos até o pescoço nisso. Ao ponto de até perderem individualidades nesse ponto. Parece que você está... As turmas de NASA e Elon Musk estão envolvidos com ideias cósmicas. Sabe? Ideias cósmicas. Eles não estão olhando... Eu não vou nem dizer o que eu ia dizer, mas enfim. Eles não estão olhando... Excelente, Charles. I can say this in English because I'll say this in English, just so that no one understands what I'm going to say. It's very refreshing to find someone looking at the stars when everyone else is looking up their ass. Okay. Excelente, excelente. Charles, eu acho que para fechar aqui a nossa noite, a gente não vai conseguir cobrir todas as perguntas que a gente recebeu, mas tem uma aqui da Suzana Barbosa, que acho que é bem interessante para fechar o nosso papo dessa noite. A pergunta é a seguinte: existe diferença entre ser criativo e ser artista? Sim. Sim, quer dizer, colocando de uma outra maneira, ser artista não garante nada. Eu diria que há tanto... Eu vou dizer besteiras aqui, eu não posso, eu estou youtubeando, né? Mas... Qual é a principal diferença, Charles? A principal diferença é que ser artista não garante nada. Tem tanta criatividade, tem tanto artista fazendo nada, quanto tem qualquer funcionário público fazendo nada. Entendeu? Isso não é um privilégio de artista ser criativo. Tem pessoas criativas. Aliás, uma coisa, já que estamos falando sobre isso, uma coisa que você vai perceber... Nas palestras, nos masterclasses, é que muita gente faz meus masterclasses porque eu tenho uma reputação de ser do mundo de arte, porque essas coisas que acontecem ao longo da vida, entendeu? A tua pesquisa é muito em cima de arte, né? Hã? A tua pesquisa é muito em cima de arte, do fazer artístico. Não é. Eu vou te dizer uma coisa. Meu passado porque eu formei, eu generosamente muito citado por artistas meus que estão com carreiras internacionais. Isso sim. Mas vem disso. Agora, minha biblioteca é muito maior na área de neurociência, psicologia, e estudos sobre criatividade do que é sobre arte. Agora, todo ano eu levo grupos de brasileiros. A gente estava para completar agora em junho nosso projeto internacional número 60. Eu já fiz 59 viagens internacionais, levando grupos comigo do Brasil para entrevistar pessoas na Europa toda, nos Estados Unidos, América Latina, 37 cidades diferentes já, onde voltamos várias vezes entrevistando pessoas. Mas não são todos artistas. O ano retrasado, eu falei sobre um geneticista que nós entrevistamos, o Alexander Tarakovsky, e também na mesma viagem um neurocientista, que é um dos mais importantes neurocientistas no
fundadores, se quiser, de que hoje em dia se chama de neuroplasticidade, são todas pessoas muito criativas, entendeu? A arte fica muito decepcionante até de vez em quando em termos de criatividade. O motivo pelo qual a arte é visto como sendo muito criativa, porque ela envolve, francamente, uma certa prioridade em o que a gente chama de pensamento divergente, né? Que não é baseado em preto, branco, sim, não, fla-flu, PT, PSOL. É baseado em outra coisa. Você não pode dizer que um solo de saxofone certo ou errado, você pode dizer que é melhor ou pior, mas não tem condições, porque isso parte do princípio que há aonde chegar, e não há aonde chegar. Tudo é processo. Tudo é processo. Maravilha, Charles. Eu acho que com essa afirmativa, com essa afirmação de que tudo é processo, a gente pode encerrar o nosso encontro de hoje, deixando esse barulhinho, né, na cabeça de todos. Só uma coisa muito rápida que eu esqueci, que eu vim para o Brasil pela primeira vez convidado pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Eu acabei criando uma base, mas eu trabalho, minha base é aqui, mas eu trabalho 2 ou 3 meses por ano fora, Londres, Nova York, Chicago, lugares assim. Perfeito, perfeito. Respondido, então, algumas das questões, muitas outras aqui ficaram por responder, mas eu já participei da masterclass, de uma das masterclasses do Charles, e eu sei que a gente poderia ficar aqui horas debatendo, que o Charles é muito generoso no compartilhamento de conteúdo. Mas a gente, então, encerra. Charles, obrigada pela tua participação, mais uma vez, por ter vindo aqui rapidinho até Porto Alegre, né? Essa vez foi rápido, né? Assim, virtualmente. E obrigada, a gente segue, a gente se encontra, então, na Masterclass Mistério e Espanto, que inicia no dia 11 de junho. É isso. Tá bom. Ok, obrigado a vocês. Eu não estou vendo ninguém, mas eu suponho que vocês estão lá em algum lugar. Isso, é muito estranho falar sem enxergar as pessoas. Charles, obrigada, um abraço para toda a tua equipe e obrigada especial para ti. A gente se vê. Obrigada, boa noite.